Remédio bom para baixar a sua diabetes tipo 2. Vamos falar disso hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Diabetes 130. Eu sou Marcilene e por aqui falamos para pessoas que têm diabetes tipo 2 baixar a sua diabetes para 130 após a refeição sem deixar de comer o que gosta. Então você vai encontrar estratégias desse jeito por aqui nesse canal. E a nossa aula de hoje é remédio bom para controlar a diabetes. Você já quis? Então, acompanha a nossa aula até o final, que a gente vai ver todos esses detalhes, certo? Então, vamos lá. Remédio bom para diabetes tipo 2. Esse remédio você não encontra, não está à venda na farmácia. Você não está à venda na farmácia. Isso a gente já vai entender por quê. E para a gente entrar nesse assunto, vamos entender o que é remédio de farmácia e o que é esse remédio bom que não vende na farmácia, não está à venda. O remédio da farmácia para diabetes, ele está envolvido em praticamente 9 grupos de remédios. Cada laboratório produz o remédio dentro daquele grupo, melhora um pouquinho e dá o nome daquele laboratório. Mas, em geral, tem 9 grupos de remédio para baixar a sua diabetes tipo 2. E está à venda, esses comprimidos vende na farmácia, né? Ou também pode ser em líquido como insulina. Então, esse é o remédio da farmácia que você compra na farmácia ou pega na farmácia do SUS. E o remédio que não vende na farmácia? É o que você faz todos os dias. Durante a sua alimentação, durante o seu sono, quando você vai dormir e como você movimenta o seu corpo. Então, isso não está à venda na farmácia. E nessa aula eu vou te mostrar uma visão diferente ou que possa te despertar para que você esteja perdendo tempo, tanto tempo, ou botando muita fé nesse remédio da farmácia, e você poderia estar focando no melhor remédio para controlar a diabetes, que são esses seus hábitos diários. Então vamos lá desenrolar essa história de hoje. E qual a diferença entre um remédio da farmácia e os hábitos para o controle da diabetes tipo 2? E aí aqui eu vou colocar os 3 hábitos principais, que é a alimentação, que é o sono e a atividade física. E qual a diferença desses hábitos para o remédio da farmácia, para o controle da diabetes? Porque esses hábitos são os remédios bons para controlar a diabetes. A diferença disso é que o remédio da farmácia, o comprimido, seja ele qual for, o mais caro, o mais barato, ele vai só remediar. Ele não vai resolver a sua diabetes. Como assim? Estou errada se você estiver tomando a medicação? Não. A medicação ela vai te ajudar sim. Principalmente se a sua diabetes estiver descontrolada, se estiver 200 ou mais, ela vai te ajudar. Mas esteja ciente que essa medicação ela não vai resolver a sua diabetes, ela não vai resolver o controle da diabetes. E prova disso que muitas pessoas, talvez você também, esteja aumentando o número de remédios porque o que você tomava não está controlando a sua diabetes. E a diferença do remédio da farmácia nesse bom controle da diabetes para os hábitos é que os hábitos eles resolvem. A gente vai ver no decorrer dessa aula que o hábito não pode ser difícil, senão você não consegue fazer. E dentro da alimentação você pode comer o que gosta sim e baixar a diabetes. Então, a diferença entre o remédio da farmácia e os hábitos é que o remédio da farmácia ele vai só remediar.
E os hábitos, principalmente esses 3, ele vai resolver a sua vida para sempre. E se você fizer bem feito, até tirar esses remédios da farmácia, claro que com responsabilidade e bom senso, tá certo? E para a gente entender essa diferença que talvez você não tenha escutado desse jeito, vamos imaginar que o remédio da farmácia seja aquela faxineira lá da sua casa que coloca o lixo debaixo do tapete ou que não varre os cantos direito. Na primeira limpeza, aparentemente, tá ok, certo? Aí essa mesma faxineira vai limpar a sua casa da segunda vez. Aí ela faz a mesma coisa, coloca mais um pouquinho de lixo debaixo do tapete e aqueles cantinhos lá ela não limpou direito. E aí imagina isso por anos, jogando um pouquinho só de lixo debaixo do tapete e não limpando os cantos direito. Imagina como vai ficar a sua casa ao longo do tempo. Aquele lixinho que foi para debaixo do tapete, aquele lixo, aquela sujeira que não foi limpa direito no canto, vai se tornar uma proporção. E daqui a pouco, essa faxineira vai limpar e não vai aparecer que ela limpou, porque ela estava limpando do mesmo jeito. É isso que acontece, claro que numa comparação bem macro e exagerada aqui, justamente para chamar a tua atenção, mas é isso que acontece com a medicação da farmácia. Ela faz essa limpeza, sim, da glicose, do açúcar que está lá no sangue, baixa a sua glicose, só que ela não resolve a quantidade de glicose que está lá dentro. Por exemplo, a gente tem cerca de 9 grupos de remédio para diabetes. Uns vão fazer o fígado não produzir tanta glicose, mas a glicose está lá no fígado, o excesso de glicose está lá no fígado. Uma hora essa sujeira vai aparecer. Outros remédios fazem com que o pâncreas produz mais insulina para tirar o excesso de açúcar do sangue. Mas se esse excesso de açúcar do sangue chega o tempo todo, mesmo o remédio estimulando esse pâncreas a produzir insulina, uma hora o estoque da insulina vai acabar ou a quantidade de glicose vai ser tão grande que a insulina não vai dar conta. Aí você tem que aumentar os seus remédios. A sujeira está aparecendo. Ou outros grupos de remédio fazem com que o rim não reabsorva a glicose, não reabsorva açúcar. Dentro do nosso processo normal, de fisiologia normal do nosso corpo, seja você diabético ou não diabético, o nosso rim, ele reabsorve glicose. Então, todo o nosso sangue passa pelo nosso rim e dentro de um processo lá, fisiológico mesmo do rim, tem essa reabsorção de glicose. Porque o nosso corpo aproveita tudo que você coloca dentro, tá? E aí, tem medicação para diabetes que impede essa reabsorção de glicose. Mas eu quero te chamar a atenção que se tiver muita glicose chegando nesse rim, uma hora isso vai aparecer. Essa sujeira vai aparecer que o remédio não vai dar conta. Então, você tem que aumentar o número de remédios, certo? Então, e aí eu tô falando só de 3 grupos. 3 grupos principais, né, de medicação para diabetes. Os 9 grupos têm outras funções e, às vezes, o laboratório, a maioria das vezes, eles fazem combinação dessas funções. E a diferença entre o hábito é que o hábito, se você souber fazer bem feito, direcionado, gradual, e que você consiga fazer por muito tempo, e aí por isso que no método da sucareta a gente fala e incentiva a pessoa a comer o que gosta, para conseguir manter esses hábitos por muito tempo, você vai diminuindo esse estoque de glicose que está no seu corpo, que a sua glicemia dá alta, que a sua diabetes dá alta, 200 ou mais, e ao mesmo tempo
você vai mantendo esse controle. Então, você vai corrigindo um problema que já está e não estimulando para que o seu organismo entre em equilíbrio, que a sua insulina funcione direito, funcione melhor, aí você diminui as medicações, você diminui seus sintomas, você vive mais disposto, muito mais disposto. Então, os hábitos, principalmente esses 3 hábitos, são os melhores remédios para você ter um bom controle da diabetes. O remédio da farmácia ele pode te ajudar, sim, mas ele não resolve. Então, a gente tem essa diferença principal e gritante que eu gostaria que você tivesse mais atenção para isso, focasse mais nesses hábitos, no que resolve, do que em remédios milagrosos. Então, vamos seguir para nossa aula. E assim, por que você deve investir tempo e dinheiro nisso? Quando eu digo investir tempo, se você está assistindo esse vídeo agora, você está investindo tempo no seu conhecimento para aprender como baixar a sua diabetes de uma forma mais simples e mais fácil dentro da sua vida normal. E dinheiro é você se alimentar de comida de verdade mesmo. Focar o dinheiro que você tem para alimentação em comida de verdade que vai funcionar essa insulina direito, que vai diminuir, que você consiga comer o que gosta, vai diminuir esse açúcar no sangue e, ao mesmo tempo, corrigindo essa insulina, fazendo essa insulina funcionar melhor para você ter um controle mais eficiente dessa diabetes. Então, investir o seu tempo em conhecimento, em praticar, em ajustar, em ser intencional com esses hábitos para você baixar a sua diabetes, é um dos melhores investimentos que você faz. E dinheiro é você comprar comida de verdade mesmo para comer, investir numa atividade física, investir no lazer, investir no seu sono, investir para que você tenha vida de qualidade, mesmo com diabetes, e viva a sua vida, né? Não é porque você tem diabetes agora que você deixou de ser a pessoa que você é ou não pode realizar seus sonhos. Diabetes é só um desafio. Como outras pessoas têm outros desafios na vida, mas que você pode corrigir isso focando nesse remédio que é os hábitos para controlar a diabetes de uma forma mais eficiente. Você deve estar se perguntando, né? Se eu investir nesses hábitos de sono, atividade física, alimentação, para controlar a diabetes, tem que deixar de tomar o remédio? Não. Responsabilidade e bom senso, ele é bom para qualquer pessoa. A diminuição da medicação, ela vai ser inversamente proporcional com baixar a sua glicose no sangue. Conforme vai baixando a sua glicose no sangue, as suas medicações vão diminuindo. Ou diretamente proporcional, não sei. Eu fiquei reprovada em matemática. Mas quanto mais você baixa essa glicose, mantém essa glicose baixa, de 130, por exemplo, após a refeição, mais você tende a diminuir as medicações. Porque se você continuar tomando as medicações, a sua glicose vai baixar demais. E aí, quem faz esse ajuste é você junto com o seu médico. Mas os hábitos, o investimento intencional nos seus hábitos de ajuste, de prática, de tornar fácil para você, é você quem faz no seu dia a dia, certo? Então, você não precisa deixar de tomar o remédio, parar de tomar o remédio para investir nesses 3 hábitos. Você vai investindo nesses 3 hábitos e ao longo do tempo, e aí vai de acordo com sua situação clínica, por exemplo, com gordura no fígado, com excesso de peso, com dificuldade de dormir, vários fatores que facilitam para você baixar a diabetes ou dificultam você baixar essa diabetes.
Mas, de qualquer forma, quando você investe nesses hábitos, você vai corrigindo esses problemas internos e vai conseguindo diminuir a medicação. E repito aqui, para investir nos hábitos, você não precisa deixar de tomar medicação. Mas quanto mais você investir, mais fácil você for de você fazer, mais você baixa diabetes. Baixando diabetes, você deixa de tomar os remédios. Claro que com responsabilidade e bom senso, com orientação do seu médico, tudo bem? E aí, onde as pessoas mais erram nisso? Nesse achar que a medicação da farmácia vai resolver o problema da diabetes tipo 2. E não vai resolver, ela te ajuda. Ela vai te ajudar. A medicação é como a faxineira que coloca um pouquinho de sujeira debaixo do tapete e deixa os cantos sujos. Você tem que lembrar disso. Ela vai te ajudar na primeira limpeza ali, da aparência, né? A aparência de limpeza, mas ela não vai resolver. Uma hora essa sujeira que fica aí vai aparecer. Então, a medicação, ela vai te ajudar sim a baixar essa glicose e diminuir os efeitos, e com isso diminuir algumas consequências, mas ela não vai resolver. Eu vou te mostrar alguns dados que vai te provar isso, porque a maioria das pessoas com diabetes tipo 2, elas estão ali numa glicemia de 200, principalmente em jejum, que ela só verifica em jejum, e aí fica nisso por anos, não sentindo nada, achando que não vai alterar, e aí uma hora a sujeira aparece, que essa glicemia, de uma hora para outra, de 5, 10 anos de diabetes, ela começa a alterar tanto que você perde o controle. Aí você vai ao médico, já está com problema no coração, problema no rim, e você acha que surgiu do nada. Não, foi só a sujeira que ficou embaixo do tapete, tá? Então, a medicação, ela vai te ajudar sim, mas ela não vai resolver. E isso não sou eu que estou dizendo. Vários estudos sobre diabetes, todas as orientações que você tem para diabetes. E aí aqui no canal, aqui no canal Açucareto, no programa Diabetes 130, eu trago estratégias falando, mostrando para você mais essa visão de investir nos hábitos, nos hábitos para baixar a sua diabetes, e também como tornar prático isso no seu dia a dia, que a gente já vai dar também como você pode fazer isso aqui no final do vídeo. E aí, nesse ponto, né, nesse ponto de não resolver, dentro do seu corpo vai ficar a sujeira da glicose. A glicose, o açúcar, né, quando a gente fala de glicose, é a mesma coisa que açúcar, a mesma coisa que carboidrato. A glicose é a menor parte do carboidrato. Açúcar a gente apelida a glicose, apelida carboidrato. Então, o açúcar ele é essencial para o nosso corpo. Se a gente não tiver, a gente morre. Se a gente não se alimentar de açúcar, a gente morre. E se a gente não se alimentar, por pouco tempo ali, o organismo consegue puxar de algum lugar. Por exemplo, quando você emagrece, a pessoa emagrece muito na diabetes, com diabetes descontrolada, é porque aquele açúcar que está em excesso no sangue, ele não chega na parte final, que é para a gente produzir energia, e aí o corpo ele precisa de açúcar, ele puxa lá do músculo e você perde massa muscular e emagrece bastante. Então, o corpo, a gente precisa de açúcar para sobreviver, literalmente. Só que em excesso, o açúcar, a glicose lá no sangue, ela vai colar com alguma coisa e gerar danos irreparáveis mesmo, com as consequências da diabetes que a gente vai ver algumas porcentagens daqui a pouco. Mas o que eu quero reforçar aqui com você, que o remédio da farmácia, ele sempre vai deixar uma sujeira de glicose lá embaixo do tapete, lá naquele cantinho. E aí, se você apostar somente no remédio da farmácia, essa sujeira uma hora aparece. E essa sujeira aparece com uma cegueira, com um rim parado, com um problema no cardíaco, com um problema no pé. Entende? São anos acumulando isso.
E a melhor forma de você controlar é, hoje, se está descontrolada, com a ajuda da medicação, mas você investir nos seus hábitos. Nesses 3 hábitos que mais descontrola a diabetes e que, fazendo uma engenharia reversa, ou que são o que mais vão te ajudar a controlar a diabetes. Só tem que ser fácil para você fazer por muito tempo, certo? Não adianta colocar também uma alimentação restritiva, porque você não consegue fazer por muito tempo isso, tá? E aí, quando aumenta essa sujeira, você tem que aumentar, que dentro da analogia, aumenta essa glicose no sangue, você tem que aumentar o número de remédios, a quantidade de remédios. Porque, dentre as funções lá, aí se você não investe nos seus hábitos, chega lá para o seu médico, hemoglobina glicada só está aumentando, né? Dá 8, 9%. A sua glicose, no decorrer do dia, a sua glicemia capilar dá 300, 400, 150 ou mais, aí o seu médico tem que aumentar o número de remédios. Por quê? Aquela glicose naquele momento lá, se ficar, você entra em outra consequência de emergência. Só que, mesmo ele aumentando a medicação, não vai resolver. Ela vai só ser paliativo ali, tá? Então, comenta aí para mim se você já começou tomando um remédio, aí teve que aumentar para 2 ou teve que aumentar a dose do seu remédio. Me diz aí como é que você está na quantidade de remédios, se essas medicações estão tendo algumas reações para você, ou se você já tem que aumentar, o seu remédio não está dando mais conta, você tem que aumentar. Aí você diz assim, esse remédio que não presta, não funciona. Você já escutou isso? Eu já escutei bastante. Mas a maioria das vezes, eu vou dizer, 99% das vezes, a pessoa só está confiando no remédio da farmácia quando acontece isso. E aí, fica a sujeira debaixo do tapete nos cantos e ela só está aparecendo. Quando é só a glicose, só aquela glicemia alta e aquela indisposição, a gente dá tempo da gente corrigir. Mas quando é um rim parado, quando é uma cegueira, não dá mais para corrigir. Então ainda dá tempo de você investir nesses hábitos, diminuir seus remédios e não ter consequência da diabetes. Ou se já tiver alguma consequência, esses problemas da diabetes não progredirem. E vamos continuando com a nossa aula, né? Deixa eu te mostrar como isso é tão real a maioria das pessoas com diabetes tipo 2, elas só colocam a esperança, só investem na medicação, achando que a medicação da farmácia vai resolver. E aí, como a maioria só toma um remédio, não investe nos seus hábitos, às vezes não investe por falta de conhecimento, às vezes não investe por falta de orientação, ou às vezes não quer mesmo, certo? A gente tem os 3 casos, bem nítido, às vezes não quer mesmo. E aí, o que acontece a estatística da consequência, ela só vai aumentando. Para você ter uma ideia, em 1980, a gente tinha no mundo 108 milhões de pessoas com diabetes. Em 2021, medido pela Federação Internacional de Diabetes, a gente tem mais de 500 milhões de pessoas com diabetes. Dentre esses mais de 500 milhões, 400 milhões são pessoas com diabetes tipo 2. E tudo isso poderia ser evitado. Eu vou te mostrar umas consequências aqui, que mesmo a pessoa sendo tendo diabetes tipo 2, ela
as consequências podem ser evitadas. Então, vamos lá para a nossa estatística aqui, para eu te mostrar quanto isso é real que eu estou falando. E aí, essa estatística de controle glicêmico, controle da glicemia no Brasil, são dados do Atlas da Sociedade Brasileira de Diabetes. Mostrando num estudo de 10 centros da América Latina, né, que pacientes fizeram um estudo dentro do sistema privado de saúde, mostrando que dentro da América Latina, né, um estudo em vários centros de diabetes, que só no Brasil foi estudado 878 pessoas, tá? Foi estudado outras pessoas também, e dentro desse estudo no geral, 40% estavam com a glicemia, com a hemoglobina glicada em torno de 7. E isso significa ali que 60% estavam com a glicemia, com a hemoglobina glicada acima de 7. Isso quer dizer que uma glicemia, comparado com uma glicemia capilar, dá uma glicemia capilar de 250, 300 ou mais. Uma glicemia de 7 dá em torno de uma hemoglobina glicada de 7%, dá em torno ali, numa média de glicemia capilar, de 180, 200, tá? Então, 40% só dessas pessoas estudadas, que estavam incluída 878 do Brasil, só 40% estava com uma glicemia abaixo de 7. Quer dizer que 60% estava descontrolado. E aí, um estudo somente no Brasil, dentro do SUS, com diabético tipo 2, com uma média de 11 anos de diabetes, né, de diagnóstico, feita com 5.750 pessoas, mostrando que 48% estava com uma glicemia, uma hemoglobina glicada ali em torno de 8. Então, se a gente fizer a comparação com a glicemia capilar, dá em torno de 250 ou mais por aí, certo? E aí, em 2021, a Federação Internacional de Diabetes divulga esse atlas no final de 2021, que foi o último atlas que ela divulgou, mostrando as consequências das pessoas que têm diabetes. E a maioria, 90% dessas consequências acontecem em pessoas com diabetes tipo 2, que poderia ser evitado. E aí, nefropatia, talvez, como eu copiei o Atlas igual, esses dados são públicos, tá? Tirado direto do site da Federação Internacional de Diabetes. Então, mostrando consequências, nefropatia, que é doenças do rim, ou incluindo o rim parado, neuropatia, que é a doença do nervo, aquela dor que dá na perna, dá no pé, nas mãos, retinopatia, que é a cegueira pela diabetes, doenças vasculares, né, que inclui coração, veias e artérias. Então, quando a gente vai para neuropatia diabética, desses lá 400 milhões de pessoas com diabetes, 168 mil apresentam problema de neuropatia. E quando a gente vai para o coração, 232.224 pessoas. É muita gente. E essas consequências vêm de uma diabetes descontrolada, da diabetes de 200, que hoje você não sente nada, e que ao longo do tempo vai escondendo esse lixo debaixo do tapete, e uma hora aparece com essas consequências. E tudo isso poderia ser evitado. E aí aqui um estudo divulgado pelo Jornal de Medicina, dentro da área de diabetes, mostrando a prevalência de disfunção erétil. Disfunção erétil é a mesma coisa que impotência. E mostrando esses dados, feito com um estudo mostrando com esses dados de 88.577 homens. Esse foi um estudo dos registros
de 2016 para trás, de todos os homens que tinham diabetes e que relatavam algum problema de disfunção. E aí, o estudo fez essa comparação em que 66% dos homens com diabetes tipo 2 apresentavam impotência nesse estudo. Então, todos esses 88 mil homens, eles tinham algum problema de disfunção. E, quando comparado à pessoa com diabetes, ao homem com diabetes tipo 2, 66% apresentava alguma disfunção, algum grau de disfunção. E aqui é algo a gente precisa falar. Eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre como acontece dentro do corpo e como você pode evitar. Só que eu ainda preciso aprender a falar a linguagem do Google e a linguagem do Facebook. Eu gravei o vídeo, gravei a aula, publiquei, só que o Facebook cancelou minha conta, excluiu minha conta, o Google não deixou subir o vídeo. Por quê? Quando a gente fala de um assunto, é um assunto muito sensível, dentro da plataforma, e a gente tem que descobrir uma maneira de falar sério disso, só que o robozinho lá, o robô que faz a primeira seleção dentro do Google, dentro do Facebook, né, que eles têm esse robô para as pessoas não colocarem qualquer coisa dentro da plataforma, eu preciso aprender como falar isso de um assunto sério que te ajude, mas que o Facebook deixe rodar sem bloquear a minha conta e o YouTube deixe subir esse vídeo, né? Quando eu digo preciso aprender a falar, porque eles colocam umas políticas de restrição, de como você deve falar desses assuntos sensíveis, de como não deve falar, só que eles só colocam o geral, né? E como é um assunto muito específico, eu ainda não consegui colocar esse assunto de uma forma que eu consiga te ajudar melhor, tanto ajudar você que é homem que tem diabetes, quanto ajudar o seu esposo que tem diabetes. Então, ainda vou estudar o melhor, de vez em quando essa conta é excluída, mas vamos seguindo, aprendendo e fazendo, certo? Mas o que eu quero te chamar a atenção aqui é que você colocar todas as suas fichas no remédio da farmácia, essas consequências aí são reais, certo? Né? Essas consequências não é eu que estou te dizendo, são vários estudos, tanto nacionais como internacionais, que estão mostrando toda essa estatística. E eu não quero que você chegue nessa estatística, tá certo? E os custos com diabetes. E esse custo aqui também está dentro do Atlas da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem parceria com a Sociedade Internacional de Diabetes. Então, também é público esses dados, certo? Aqui no amarelo, colocando os milhões investidos, ou aqui no amarelo, a quantidade de pessoas com diabetes, e em rosa, a quantidade de milhões investido em diabetes em saúde, né? No Brasil, está bem parecido, né? A quantidade de pessoas com diabetes e a quantidade de milhões investidos em saúde. O Brasil, não só o Brasil, mas como o mundo, tem um alto custo, né, em dinheiro mesmo, com hospitalização por causa da diabetes. E cerca de 50% dos custos hospitalares decorrente dos problemas cardiovasculares são alguma relação direta ou indireta com diabetes. E eu não quero te mostrar aqui o custo que o governo está tendo. Eu quero te chamar a atenção que tem um custo sim financeiro do sistema público, mas e o custo que você está tendo? Não só com o dinheiro que você tem que comprar medicação, com
os exames que eu tenho que fazer, com outras coisas que você tem que gastar em relação ao diabetes, em dinheiro mesmo em si, não só o financeiro, mas e os custos emocionais. Né? A preocupação de perder um pé, a preocupação de ficar cego, a preocupação de como vai ser, e os custos sociais, de você deixar ir no aniversário de um amigo seu, de você deixar de confraternizar com sua empresa, com sua família, né? Os custos familiares, de tanto você se preocupar, pô, se acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ser? Ou será se eu vou dar trabalho para meus filhos? Então, esses custos emocionais, sociais e familiares, eles não são imensuráveis, não dá para mensurar, certo? Os custos financeiros são altos, não só do governo, mas os seus também, e esses outros custos que a gente não consegue medir, mas eu sei que são muito importantes para você. E aí aqui eu trago para você que na América do Sul, aqui dados da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Federação Internacional de Diabetes, na América do Sul, incluindo o Brasil, teve um aumento de 50% da diabetes, do número de pessoas com diabetes, e a maioria pessoas com diabetes tipo 2. E quando a gente fala em mortalidade, em pessoas que morrem decorrente da diabetes ou adoecem, uma comparação aqui de 10 anos, de 2009 para 2019. Em 2009, a diabetes era o segundo, era o sétimo lugar de pessoas que mais morrem no Brasil diante ambos de causa de morte. Em 2019, ela passa para sexto lugar. É só um ponto, mas eu quero te mostrar que problemas do coração também tem relacionados a diabetes. O problema de doença renal crônica, ele saiu de 11º para 9º. Então, 2 pontos que aparentemente não são grandes, mas quando a gente fala em milhões, em mil, é uma diferença muito grande, tá? E aí, a tendência, né? A tendência de morte por causa de diabetes, ela só está aumentando. Em 92 era de 12% e em 2019 passou para 30%. E aí segue as demais estatísticas. Mas eu te pergunto, tem que ser assim? Não. Talvez esteja com essas consequências porque a maioria das pessoas com diabetes só estão colocando a sua esperança ou o seu foco no remédio da farmácia. Remédio da farmácia, ele te ajuda sim, mas ele não resolve. Remédio da farmácia, ele te ajuda sim, mas não resolve. E toda vez que você tomar o seu remédio, eu quero que você lembre que se você só fizer isso, você está todos os dias colocando uma sujeira debaixo do tapete, deixando o canto da sua casa um pouco sujo. E uma hora, se você não cuidar dos seus hábitos, esse sujeira vai aparecer. E isso não é praga, não, tá? Isso é somente estatística que eu te mostrei. E assim, né? Diante de tudo isso, o remédio bom para controlar a diabetes não tem jeito. Você pode buscar os melhores chás, você pode buscar os melhores remédios fabricados pelos melhores laboratórios, né? Melhores remédios de farmácia, melhores laboratórios, mas nenhum deles vai substituir esse básico, esses hábitos do seu dia a dia. Foram esses hábitos que fizeram você chegar na diabetes tipo 2 hoje, e esses mesmos hábitos que podem corrigir o problema. E corrigir até de uma forma definitiva mesmo, como tem gente conseguindo.
E aí, ajustar esses hábitos, ele é muito importante. Por que eu digo ajustar esses hábitos? Porque você já faz. E quando a gente pensa em ajuste, a gente tem que ser simples. O que é o simples? Você conseguir fazer no seu dia a dia, dentro da sua rotina. Fácil. Fácil é você ser tão simples e fácil ali você colocar na sua rotina e você conseguir manter por muito tempo. Por exemplo, o que não é fácil para você? Entrar naquela dieta restritiva de não pode para diabetes ou entrar em comida de diabético. Aí você olha naquela lista de não pode para diabetes, só tá comida que você gosta. E aí olha naquela lista de pode para diabetes, só tem comida ruim que você não gosta. Então, isso se torna difícil você manter. Não é fácil você manter. Quando você se esforça muito, você consegue manter por 2 semanas, mas você não consegue manter por muito tempo. Por quê? É desumano. Quando eu digo desumano, é contra o nosso funcionamento. Quanto mais fácil para você fazer, mais fácil de você tornar hábito e mais fácil de você conseguir fazer isso feliz e por muito tempo. Que é o objetivo. É você mudar o caminho aí desse problema com a insulina, dessa glicose alta. Então, tornar esse caminho fácil é você fazer algo na sua alimentação, dentro do seu sono, dentro da atividade física, que você consiga fazer por muito tempo, sem grandes dificuldades. Até chegar um momento, você fazer intencional, até chegar um momento que o seu cérebro nem pensa em fazer. Você vai lá e faz, e a gente chama isso de um estilo de vida. Aquilo que você já faz sem pensar mesmo, certo? Assim como você não pensa para escovar o dente, você sabe o que você precisa, você vai e faz. Assim como você não pensa, eu tenho que tomar banho hoje. Você sabe o que você precisa, você vai lá e faz. Você não sofre por causa disso, ou você não pensa em decidir. Então, tornar fácil esses hábitos, simples e fácil, é você conseguir ajustar somente sua alimentação para consertar essa diabetes por dentro, como eu coloco no método açucareto, como você, ao mesmo tempo, baixa essa diabetes, consegue comer o que você gosta e melhora essa resistência à insulina, simples e fácil dentro do seu dia a dia, e aí isso se torna eficiente, muito mais que o remédio da farmácia. O remédio da farmácia você precisa sim, só que se você depender dele para o resto da vida, vai dar problemas, a sujeira vai aparecer, certo? E aí, eficiente nesses hábitos, por quê? Uma vez que você consegue baixar essa diabetes ao mesmo tempo, comendo o que você gosta e consertando a resistência à insulina, que quer dizer que fazendo a insulina funcionar melhor para baixar essa glicose, você comer a quantidade certa e essa glicose tá equilibrado o tempo todo, você não entrar em restrições absurdas para poder baixar a glicose, pelo contrário, comer o que gosta ali, e com o seu sono e também melhorando as funções do seu organismo, melhorando a função da insulina, fazendo essa insulina funcionar melhor, com a sua atividade física, fazendo o seu corpo usar mais açúcar, principalmente pelo seu músculo, além da via insulina, além do que a insulina consegue absorver, o músculo consegue tirar açúcar do sangue além da insulina, então fazer isso de uma forma intencional para baixar a diabetes e um modo que você seja simples no seu dia a dia de fazer, fácil você consiga fazer por muito tempo. Então, e esses 3 hábitos, se você consegue deixar simples, fácil e eficiente dentro do seu dia a dia, você controla a diabetes mais fácil. Você mantém uma diabetes de 130 após a refeição e até menos com isso. Vai diminuindo seus remédios, vai diminuindo os efeitos da diabetes, evita as consequências. Se você já tiver alguma consequência, você paralisa, não progride mais nessa consequência, né? Investindo tempo, principalmente tempo, prática e intenção nesses 3 hábitos. Dentro do método açucareto, a gente trata esses 3 hábitos,
Alimentação para consertar a diabetes por dentro, realmente para fazer essa insulina funcionar, comendo o que você gosta e controlando a diabetes ao mesmo tempo. Você controlar a diabetes dormindo, usar algo que você já faz, mas de uma forma intencional para fazer o seu corpo funcionar melhor e com isso fazendo essa insulina funcionar melhor também, então é um conjunto. E usar os seus músculos para consumir açúcar. Então tudo isso feito de uma forma intencional, de uma forma simples, de uma forma fácil e eficiente, te ajudam a controlar a diabetes e são os melhores remédios, esses 3 hábitos, os melhores remédios para você ter um bom controle da diabetes e deixar essa preocupação toda com a diabetes, né? E, quiçá, né, desejo isso para você, deixar de tomar os remédios, mas deixar de tomar os remédios da farmácia, é bom senso e responsabilidade e é você junto com o seu médico, certo? Então, bom senso e responsabilidade não fazem mal para ninguém. Então, diante disso, é possível você não ter consequência da diabetes, caso você esteja no início ou não tenha consequências, você controlar a diabetes tipo 2. Aí a nossa referência dentro do método açucareto é 130 após refeição, que vai ser parecido com uma hemoglobina glicada de 6,5 e abaixo disso. Mantendo isso, você evita várias consequências da diabetes, tira o peso da doença em si, porque você está mantendo ali o controle, e aí é mais fácil você ter muito mais qualidade de vida, até melhor do que quando você tinha diabetes, quando não sabia de diabetes, comendo sem medo, né? Comendo o que gosta sem medo. Porque várias pessoas, talvez aconteça com você, deixa aí nos comentários se acontece isso com você, você não sabe o que comer ou tem medo de comer tal coisa e alterar essa diabetes. E até se priva de ir no aniversário, de uma festa com a família, porque você está tão empenhado no controle da diabetes, você tem medo de comer. Ou às vezes está no sentido contrário, né? Já cansou de tentar ali entrar em dieta para diabético e aí não consegue passar, não consegue manter por muito tempo, aí tem que aumentar os remédios, e aí tem horas que dá aquela vontade de apertar no botão do Exadoff. Leia Exadoff ao contrário, certo? Então, tem pessoas que têm medo de comer e baixar e descontrolar a diabetes, e tem pessoas que estão no outro extremo. Apertou lá o botão do Exadoff e está comendo descontroladamente. E precisa de ajuda também, os dois lados precisam de ajuda. Então, investir nesses hábitos que não está vindo na farmácia é o melhor remédio, é o melhor controle que você pode fazer. E repetindo, quanto mais você fizer intencional esses hábitos da alimentação, do sono e da atividade física, que seja mais simples, mais fácil, mais eficiente, quanto mais você conseguir orquestrar isso na sua vida de uma forma simples, dentro do seu dia a dia, mais fácil vai ser você manter essa diabetes no controle de 130 após refeição, por exemplo, e ter qualidade de vida e viver a vida extraordinária que Deus fez para você viver. Diabetes é só um desafio para você, assim como outras pessoas têm outros desafios, mas tem jeito. Você que tem diabetes tipo 2 é o único tipo de diabetes que dá para consertar essa insulina por dentro. Certo? E quanto mais cedo você começar, melhor é. Mais chances de mais sucesso você vai ter, certo? Então, deixa aí nos comentários se você só toma o remédio, se você faz esses outros hábitos, que hábitos você quer saber mais para a gente explorar aqui, certo? Se você ficou com medo do que você viu, se te assustou, deixe alguma coisa nos comentários aqui, porque aí
a gente vai se comunicando. Eu vou gravando outras aulas por aqui, pelo canal Açucarento, no nosso programa Diabetes 130, que é voltado com estratégias para você, assuntos para você baixar a sua diabetes tipo 2 para 130 pós-refeição, sem medo de comer o que gosta, viver com qualidade e não ter consequências da diabetes e viver a vida extraordinária que Deus fez para você viver. Então, até o próximo vídeo, a próxima aula.